Então, estamos de volta para mais uma aula e o assunto de hoje é função. E aí, que parte de função a gente vai ver? Primeiro, de todas as funções existem essas situações. E aí a gente vai entender um pouco o que é o domínio de validade da situação, ou quais são as situações que existe um domínio válido e situações de continuidade e descontinuidade. Em situações que o gráfico é preciso ter uma descontinuidade e em situações em que o gráfico pode ser uma reta, pode ser contínuo. Para a gente entender um pouco, eu já deixei um exemplo aqui. Ao abastecer um carro, Ana percebeu que a cada litro que passava na bomba, o valor a pagar aumentava R$ 6,10. Gasolina cara, né? Se é que é gasolina. Aí só fala em abastecer. Qual é a função que relaciona o valor V a pagar com a quantidade de combustível comprado? E qual é o domínio dessa função aqui, certo? Então, o valor V a pagar aqui vai ser 6,1 ou 6,10 vezes a quantidade de combustível comprado, que aqui eu vou chamar de X. Então, o valor que você vai pagar é 6,10 vezes cada litro de combustível que você abastecer no carro. Quem é o domínio dessa função? E o que é domínio? Os valores que eu posso atribuir à variável independente. Então, quais são os valores que eu posso atribuir à quantidade de combustível que eu vou comprar? Eu posso atribuir qualquer valor a ela, por exemplo, eu posso atribuir 35? Posso sim, eu posso comprar 35. Eu posso atribuir 2,3 litros? Posso também, né? Então eu posso atribuir qualquer valor. O domínio dessa função seria os números reais? Não, eu não posso atribuir nenhum número negativo. Então quem seria o domínio dessa função aqui? Os números reais não negativos. Então qualquer valor a partir de zero, porque eu me dou o direito de comprar 0 litros, e qualquer valor, qualquer número real acima de zero. E aí como é que ficaria o gráfico dessa função? Onde é que entraria a história de continuidade e descontinuidade? Eu vou apagar aqui, vou só botar que a função é essa daqui, valor é igual a 6,1 vezes x, e que o domínio, ou seja, os valores que eu posso atribuir a x, a variável independente, são os números reais positivos, não, na verdade é não negativos, porque aí inclui o zero. Mas como é que ficaria o gráfico dessa função? Vamos lá. Se eu colocar 1 litro, só para a gente ter ideia, se eu não colocar nenhum litro, 6 vezes 0 continua 0. Então, x é 0 e y é 0. Se eu colocar 1 litro, x é igual a 1 e y é igual a 6,1 ou 6,10 pensando em dinheiro. Se eu colocar 2 litros, y vai ser igual a 2 vezes 6,1, dá 12,2. Como essa é uma função afim e mais especificamente uma função linear, 2 pontos já seriam suficiente. Vou traçar uma reta aqui. Os valores atribuídos a x, a quantidade de combustível, eu só coloquei 0, 1 e 2. Os valores atribuídos a y, e aí eu vou botar desproporcional com esse, porque aqui vai até 12,2, então eu vou botar de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vou botar o 14, mas não vai ser necessário utilizar ele não. Mas tem que ter um pouco mais do que 2. Então vamos lá. 0 é 0, então todas as funções nesse estilo aqui, funções lineares, que aqui é do tipo y igual a ax mais b,
Nesse caso aqui não tem mais nada, então o b aqui é zero, então é uma função linear, ela passa na origem. E o valor de a aqui é 6,1. Então vamos lá. Quando aqui o 0 e 0, tanto do x como do y, o 1 é 6,1. Então vamos pensar que seria aqui. O 2, 12,2. Vamos imaginar que seria aqui. E aí, como o domínio é um número real não negativo, eu posso traçar uma reta. A pergunta, eu posso passar essa reta direto aqui? Não. Essa reta, ela só pode vir até aqui. Por quê? Porque o domínio diz que os números irreais não negativos. Se eu descer para aqui, eu estou dizendo que eu ia ter valores negativos. Aqui são valores negativos. Então, essa reta começa aqui. Então, é uma reta que inicia do zero na origem e não tem valores negativos. Então, ela é descontínua nesse ponto aqui. E aí eu vou mostrar alguns outros exemplos de situações de continuidade e descontinuidade. Por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que vou comprar ingresso de uma festa. Então, o valor que eu vou pagar é... Vamos pensar numa entrada bem barata para dar um gráfico fácil. É 3 vezes R$3 por pessoa. Certo? Então, porém, como é que... quem vai ser o domínio dessa função aqui? Isso aqui, o valor a pagar é em dinheiro. E aqui a variável independente é em pessoas. Então, o domínio dessa função aqui são os números naturais, porque as pessoas têm que ser ou 1, ou 2, ou 3, ou 0, mas não pode ser 1,5. Eu não pego 1,5 pessoas, né? Ou então eu não pego 2/3 de uma pessoa. Então, o domínio dessa função aqui são os números naturais. E aí, como é que fica o gráfico dessa função aqui? Quando for uma pessoa, o valor a pagar vai ser 1 vezes 3 é 3. Quando for 2 pessoas, o valor a pagar vai ser 6. Quando forem 3 pessoas, o valor a pagar vai ser 9. Como essa função aqui é uma reta, então com 2 pontos era suficiente. Eu botei 3, mais 2 já eram suficientes. Então aqui a variável independente, eu vou botar 1, 2, 3. Aqui a variável dependente, que varia até 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Acho que não vai caber, né? É o que a gente chama de fora da escala. 6, 7, 8. Não vai chegar no 9, mas tudo bem. O que é que eu tenho que pensar aqui? Se eu pensar em 0 pessoas, ia ser bem aqui, o 0 de cada uma. Uma pessoa vai ser 3. 2 pessoas vão ser R$6. E 3 pessoas seria bem aqui assim, ó. A ideia era que ele seja uma reta. Mas eu posso traçar uma reta aqui? Não posso traçar uma reta porque esse não é um gráfico contínuo. O domínio dela é os números naturais. Então eu só tenho no gráfico, eu só tenho pontos. Por mais que ele fique em formato de reta, na posição de uma reta, mas eu não posso traçar uma reta cheia, porque eu só posso traçar uma reta cheia se o domínio fosse os números reais. Eu tenho vamos ver um outro exemplo, que pense nessa ideia de continuidade e descontinuidade. Vamos pensar, eu tenho uma função, vai ser, vamos pensar, 4 sobre x, cujo domínio são os números irreais. E aí, se o domínio são os números irreais, eu já penso que eu posso fazer uma situação aqui
que ela vai ser contínua, né? Eu posso atribuir a x qualquer número real, né? Então vamos lá. Isso, na verdade, eu estava querendo botar era um y. Então, se x for igual a 1, é 4 dividido por 1. Se x for igual a 1, y vai ser igual a 4 dividido por 1, que é 4. Se x for igual a 2, y vai ser igual a 4 dividido por 2, que é 4 dividido por 2, que é 2. Se x for igual... Se botar 3, vai ficar 4 terços. Se x for igual a 3, y vai ser igual a 4 terços, que é 1,3 aproximadamente. Se x for igual a 4, y vai ser igual a 1. E pergunta, se x for igual a 0, y vai ser igual a quanto? 4 dividido por 0, porque não é 4 dividido por x, 4 dividido por 0 dá quanto? Certo? E aí, eu posso pensar, será que daria 4? Como é que eu sei que um número dividido por outro dá ele mesmo? Então, se eu dividir 4 por 0 e dá 4, se eu fizer 4 vezes 0, também daria 4. Por exemplo, 4 dividido por 1 é igual a 4. Por quê? Porque 4 vezes 1 é 4. Mas 4 dividido por 0 dá quanto? Então, divisão por 0 dentro dos números reais, ela é indefinida, ela não existe. Então, nesse caso aqui, não existe esse x igual a 0, não existe aqui. E aí, como é que eu vou fazer o gráfico dessa função aqui, se não existe um valor que relacione a 0? Vou tentar botar o x aqui comendo um espacinho, x igual a 0, y é indefinido. Então, vamos ver como é que fica o gráfico. Aqui eu tenho uma situação de descontinuidade da função. Vamos lá, eu só atribuir valores de x de 1 a 4, nesse caso aqui é 0. Então, o 0 dos dois, 1, 2, 3 e 4. Os valores de y vai de 4 até 1. Então, é 1, 2, 3 e 4. Então, quando x for 1, y é 4. Então, x for 1, y é 4. Quando x for 2, y é 2. Quando x for 3, y é 4 terços. É aproximadamente isso aqui, ó. 1,333. Então, seria isso aqui. Certo? Quando x for 4, y é igual a 1. Então, seria aqui. E quando x for 0? X for 0, y é igual a quanto? Então, na situação de x ser 0, y vai ser igual, não sei. Então, vamos atribuir um outro valor aqui. Vamos pensar que eu fiz 4, 3, 2, 1, 0. E se fosse x igual a menos 1, y vai ser igual a quanto? Y vai ser igual a 4 dividido por menos 1. Então, y vai ser igual a menos 4. E agora, como é que fica isso? Se x for igual a menos 1, y vai ser igual, ó, a menos 4, fica lá embaixo, bem aqui assim. Então, ia dar um ponto. Na verdade, eu vou apagar isso e refazer de novo, para a gente entender um pouco melhor, porque eu deixei o espaço insuficiente. Então, vamos lá. Opa! Uma reta precisa ser reta, né? Vamos tentar ver um pouco melhor do que aquele. Vou deixar aqui no meio. Então, 1, 2, 3, 4. Os valores de y. 1, 2, 3, 4. Valores de x. Menos 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, vamos lá botar os pontos.
Quando x for... Vou começar daqui. Quando x for 4, y é 1. Então, x igual a 4, y igual a 1. Seria isso. Quando x for 3, y igual a 4 terços, que seria aproximadamente isso aqui, né? Quando x for 2, y também seria igual a 2. Então, seria aproximadamente isso aqui. Quando x for 1, y é igual a 4. Então, o que é que acontece nessa função aqui, ó? A ideia dessa função é isso, ó. Ela tende aqui, você vai fazer um gráfico aqui, opa! É para passar no ponto. Mas subindo, tendendo a 0, certo? Quase colando aqui e colando aqui. E o que é que vai acontecer agora com x igual a menos 1? X igual a menos 1, o que é que vai acontecer? X igual a menos 1, eu vou ter ele igual a menos 4, né? Então, o ponto vai ser aqui. Se eu tivesse x igual a menos 2, a mesma ideia ali, eu ia ter x igual a menos 2 também, certo? X igual a 3 ia ser aqui, então ia ser o inverso daquela. Eu ia dar um gráfico nessa situação aqui. Era esse gráfico invertido ali, só que esse meu desenho ficou assustador. Então, essa é uma situação cujo gráfico não é contínuo. Eu tenho uma situação aqui e tenho outro gráfico nessa parte aqui. Então, nem todos os domínios são reais, porque a situação não permite que você coloque todos os números reais. Esse daqui era um exemplo dele. Mas eu tenho outros exemplos também. Pensando... y igual a raiz quadrada de x. Então, o que é que acontece com o domínio aqui? O domínio aqui pode ser qualquer número real positivo. Por quê? Porque eu não tenho como botar raiz quadrada de números negativos. Então, para cada situação, para cada função, você vai ter que observar se a situação permite um domínio real. E aí ela vai ser, se for os números reais completos, ela é contínua tanto num sentido como no outro. Mas nesse caso aqui, ela tem que começar a partir do 0. Vamos pensar que eu vou construir o gráfico disso aqui. Então, se x for igual a 0, y é igual a 0. Se x for igual a 1, y é igual a raiz quadrada de 1, que também é 1, né? Se x for igual a 2, y vai ser igual a raiz quadrada de 2, que acho que é igual a 1,41 aproximadamente. Se x for igual a 3, y vai ser igual a raiz quadrada de 3, que é igual a 1,7 aproximadamente. Se x for igual a 4, y vai ser igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Outro detalhe, aqui eu vou ter dois y, não é? Eu posso ter um valor positivo ou um valor negativo. Para um valor de x, eu vou ter dois valores de y, porque raiz quadrada, ela tem um valor positivo, pode ser o 1 positivo ou o 1 negativo. Certo? Então a ideia era essa, você entender um pouquinho o que são situações de continuidade e descontinuidade, e até a próxima aula.